Amigos do RDTV, Política e Cidadania em Destaque aqui na nossa programação. Estamos recebendo em nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, José Luiz Ferrarese, do Partido dos Trabalhadores. Presidente, muito obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui no RDTV. É um prazer, é muito bom falar contigo. Estamos à disposição. Legal, vamos conversar com o Ferrarese, muitos assuntos importantes. Agosto começando, mês de aniversário de São Bernardo do Campo, a retomada do trabalho no Legislativo, depois do recesso, às portas da campanha eleitoral. Temperatura alta em vários municípios e em São Bernardo do Campo não é diferente. Mas vamos começar falando da primeira sessão pós-recesso e a discussão a respeito da implantação da CPI do IMASF. Essa discussão ocorreu nesta primeira sessão. Presidente, explica pra gente, alguns parlamentares reclamando que o senhor não teria feito a implementação dessa CPI, que ela teria que começar a funcionar, teria que ter seus membros indicados. Explica pra gente, vai funcionar, não vai funcionar, ou já está funcionando ou não vai funcionar? Olha, na verdade, nós recebemos, por conta do Judiciário, para que a gente instaurasse a CPI. Isso foi feito na primeira semana do mês de julho, quando já estávamos em recesso. E decisão judicial você pode questionar, mas você tem que cumprir. E foi o que fizemos. Nós instauramos a CPI no dia 13 de julho. Porém, nós estávamos em recesso. Agora, para que comece concretamente os trabalhos, cada partido tem que indicar um membro. E isso só pode ser feito em sessão. Hoje, na primeira sessão, cada partido estava num rito de indicar os seus membros. Mas dentro do regimento, o tempo disponível que é dentro do pequeno expediente se esgotou e ficou para a próxima sessão. Apenas dois partidos não fez ainda a sua indicação, mas na próxima sessão será completado esse time e a partir daí, dentro da comissão que se elege o presidente, e começa aí o rito da CPI. Mas ela já está instaurada desde o dia 13 de agosto. E o tempo de investigação, quem define são os próprios parlamentares? Como é que funciona isso? No nosso regimento, prevê até 120 dias. É óbvio, quando fala até, pode durar um mês, 45, mas tem até 120 dias para que essa comissão encerre os seus trabalhos. Muito bem. Agora, presidente, e o reinício dos trabalhos agora, em meio à campanha eleitoral, às vésperas de muitas das convenções, as três mais importantes, consideradas assim, deixadas para o último dia, para o mesmo horário, dentro do prazo que prevê a legislação eleitoral. Qual é a interferência do processo eleitoral no trabalho legislativo, na sua opinião, presidente? Esse ano já foi muito marcado por todas essas disputas. O comportamento de parlamentar em plenário já diz respeito às ruas, aquilo que vem acontecendo. Como agora, no dia 5, haverá essa definição, não tem mais como protelar. E como todos os partidos acabaram marcando das 18 às 23 horas, nós só saberemos por volta das 22 horas, concretamente, como vai ser os vices, a questão dos vices que está posto, e as coligações. Mas eu acho que a partir de quarta-feira, na próxima sessão, com o jogo definido, pelo menos a gente sabe muito bem quem está com quem e o comportamento de cada um. Eu creio que os trabalhos ficarão, como presidente, creio que ficará melhor para a gente coordenar os trabalhos. Isso, dentro do rito da Câmara, o senhor acredita que os debates, mesmo a discussão sobre os projetos ocorrerá naturalmente? Porque cada parlamentar acaba se vendo um pouco dentro do processo eleitoral e não adianta, por mais que fale que não, cada um vai se ver com posição de segundo turno. É verdade. O cara pensa em bater, mas esse cara, esse vereador, esse partido pode ser meu aliado. É um tal de bate e assopra agora que vai ser interessante acompanhar isso de perto. Muito bem. E a primeira eleição depois dos movimentos populares, depois do processo instaurado do impeachment, como é que o senhor está vendo isso nas ruas, com a experiência política que o senhor tem, a reação da população, qual será no dia 2 de outubro na sua avaliação, presidente? Olha, não está fácil falar de política nas ruas. Há, por parte da população, com a classe política, uma rejeição muito grande, por conta do próprio político, do comportamento do próprio político. O país está muito contaminado pelas ações de político, que contaminou a economia, que contaminou o todo. Então não está fácil falar e fazer política nas ruas. Mas o que mais compromete são as novas regras eleitorais, onde você tem concretamente uma dificuldade muito grande
de propaganda, de falar de você, no formato, na prestação de contas, material de campanha, financiamento de campanha só na pessoa física. Essa eleição será extremamente difícil, porque você tem um novo comportamento do eleitorado, mas também tem um novo comportamento do próprio candidato em fazer as suas campanhas. Bem, na escolha do prefeito e na escolha do vereador, os critérios serão os mesmos na sua avaliação? O que vai fazer a diferença na hora da decisão do eleitor na sua avaliação, presidente? Você tem, no meu ponto de vista, você tem quem é situação, vai falar de cidade, do que fizemos, concretamente o que fizemos na nossa cidade, o que avançamos ou não avançamos. E por parte da oposição é nacionalizar o debate. Dizer que este partido contaminou a economia, contaminou a política, que é o mal de todos os males, né? Então, acho que vai polarizar. Um querendo falar das questões nacional e o outro querendo dizer que na nossa cidade nós fizemos o que tinha que ser feito. Bem, a campanha efetivamente não começou, né, pelas regras eleitorais, a partir da metade do mês de agosto, que começa depois do período de convenções, depois do registro das candidaturas. Mas eu pergunto, presidente, no caso do pré-candidato ainda, que será o candidato do PT, Tarcísio Séculi, qual é o principal desafio para tentar vencer essa polarização e esse destaque que as pesquisas dão hoje aos deputados Orlando Morando e Alex Manente? O principal desafio, não tenho dúvida nenhuma, que é torná-lo conhecido. As pesquisas mostram que metade de quem o conhece vota nele. Lembrando que Orlando e Alex têm 95% de conhecimento. A cidade os conhece, 95%. Um tem 29%, outro tem 28%. Tarcísio, 30% o conhece, ele tem 15%. Então, está dado o desafio, é torná-lo conhecido. Se nessa proporção a gente conseguir avançar, nós estaremos no segundo turno. Muito bem. Trabalho legislativo, avaliação no comando da Câmara. O que aconteceu nesse período que o senhor comanda o Legislativo de São Bernardo? É positivo, presidente? É dentro daquilo que o senhor imaginou quando sentou naquela cadeira? Não, é muito pior. Muito pior, porque, como diz os funcionários da casa, tudo aconteceu comigo. CPI, que há mais de 30 anos não se tinha uma CPI, os movimentos sociais bravos com o legislativo, redução, eu tive que reduzir combustível, gasto, papel, assessores, o concurso, né? Concurso, Tribunal de Contas exigindo os novos comportamentos, empate em várias votações e a gente tendo que decidir. Tudo bem, faz parte de um aprendizado, mas é o meu primeiro mandato. Quer dizer, eu fui eleito presidente no meio do primeiro mandato. O desafio é muito grande, mas me parece que a gente tem dado conta, tem conseguido se relacionar bem com os 28 vereadores e fazer o que tem que ser feito, que é proteger a casa. É que tem alguns vereadores que são muito ansiosos, são meio juvenil ainda, não entendem que você tem que proteger a casa. E o embate, o debate político se faz fora, se faz na rua, não brigando com o presidente. Tem que proteger a instituição. Mas são jovens, eles vão aprender. Mas isso é interessante, porque em meio à discussão política, né, o papel da Câmara dos Vereadores precisa ser ressaltado, né? Dentro da Câmara está a representação da população. Ninguém arrebentou a porta de gabinete da Câmara para dizer que quero ser vereador. Estão legitimados pelo voto popular. Esse é o primeiro ponto. E numa cidade como São Bernardo, muita gente olhando de fora diz assim, esses caras só trabalham uma vez por semana, molezinha, vão lá de quarta de manhã e estão garantidos com o salário. É bem assim, presidente? Olha, mas você sabe que por conta desse entendimento que você muito bem disse, que quando eu olho o comportamento de algum vereador, eu sempre penso nesse formato. Bom, se ele está aqui, ele representa um eleitorado. Eu tenho que respeitá-lo. Ele está aqui com esse comportamento, porque quem votou tem o mesmo comportamento. E a paciência necessária para ter esse entendimento. Agora, entender as diferenças, né, presidente? Exatamente. E é muito partidarizado o debate. Tem alguns debates que eu falo para todos os vereadores. Tem a instituição Câmara Municipal, porque o presidente é passageiro, mas a instituição fica. Então vocês não têm que brigar com o Ferrarese, vocês têm que proteger a casa. Tendo esse entendimento, fica mais fácil tomar algumas decisões. Agora, faz parte do debate político, do enfrentamento, do trâmite, do regimento. E a gente, a todo momento, vai tendo essa paciência e creio que estamos dando conta. E a relação com o Executivo, como é que está hoje? A forma de gerenciar a cidade do governo Marinho é uma forma centrada muito nas questões orçamentárias, de gestão. E a relação com o Legislativo ela é sempre muito dura. Ela sempre foi muito trabalhada nesse sentido. Não há relação patronalista, não há relação de passar a mão na cabeça do vereador, coisa que sempre existiu naquela cidade. Aí os conflitos vêm à tona.
Mas eu não sou líder de governo, eu não sou líder do Marinho, eu sou o presidente dos 28 vereadores, né? Claro. Eu presido a Câmara Municipal. Mas quando precisou, a gente foi lá e garantiu a instituição casa. Sim. Mas é uma relação difícil. Não, eu reforço isso porque é fundamental. São Bernardo, o maior município da região, o município que tem mais vereadores, são 28, e onde o prefeito Luiz Marinho conseguiu construir uma maioria nesse governo, no governo anterior. Quando começou em 2009 foi uma coisa muito complicada, né? Depois ele foi fazendo os ajustes necessários. Mas mesmo tendo essa maioria na Câmara, é uma maioria que questiona. A gente tem registros aí de debates e embates bastante significativos entre executivo e legislativo, né? Mas por entender essa relação, e muitas vezes eu sou até questionado pela própria imprensa, não aconteceu nada. Não aconteceu nada aos olhos de vocês, mas os bastidores acontece fervilha. Tem quebra-pau, tem? Então, entendendo isso, a gente vai aguardando o melhor momento. No prazo de uma semana muda as relações, muda o humor das pessoas. E muitas vezes a gente não votou nada numa sessão, mas votou mais de 50 projetos na outra sessão. Entendendo essa relação, que é o próprio jeito que o Marinho tem de governar, de se relacionar, a gente fez o que tinha que fazer na casa. Atendemos todos os vereadores, mas também o executivo. Sim, ainda dentro desse capítulo do balanço, eu me lembro quando o senhor assumiu a presidência da Câmara, identificou como um dos desafios principais aproximá-la do cidadão, fazer o morador de São Bernardo do Campo entender o papel da Câmara e poder participar de forma mais ativa. O senhor acha que conseguiu avanços nesse item, presidente? Não consegui. Eu tentei. Nós precisamos entender que nós temos limites regimental e burocrático. Continuamos não dialogando com o município. A Câmara Municipal ainda é estranha à cidade. Mas nós tentamos avançar, fazendo licitação, tentando ter uma TV Câmara, um jornal, tentando tudo que foi possível. Mas sempre no finalzinho de uma licitação, alguém entrava com recurso, algum vereador da oposição questionando, o Tribunal de Contas caçando pelo em ovo, que eles fazem isso com uma facilidade incrível. Então eu não consegui. E penso que nesse comportamento nenhum presidente vai conseguir, porque o entendimento é de melhorar a relação. Mas sempre de quem é oposição, é de questionar aquilo que está sendo feito. Mas como é que resolve isso, então, presidente? Eu não sou otimista, porque nós temos que mudar conceito e cabeça de vereador. Tomara que numa futura... É cultural, então? É cultural. Porque no passado, alguém já tentou fazer isso e meteu os pés pelas mãos. Fez mal feito. Fez mal feito. E agora todo mundo que tenta fazer é visto do mesmo jeito, né? Por mais que eu pesquisei e o nosso era um projeto muito interessante. Que não era TV Câmara, era um projeto de comunicação para a Câmara que tinha TV também, mas não era só isso. Mas eu resolvi não comprar essa briga porque são só 2 anos e a gente precisa cuidar do mandato também. Não adianta eu ser um ótimo presidente e não ser reeleito. Aliás, falando nisso, como é que está o mandato? Está conseguindo administrar as duas coisas, presidente? É muito difícil. Eu assino mais de 200 papéis por dia como presidente. A burocracia nos consome. Então, eu tenho muito tempo de gabinete, mas eu preciso ir para as ruas. Mas, felizmente, nós temos uma assessoria muito boa. O tema esporte na cidade adota o nosso mandato. Isso é bastante interessante. É um tema forte, muito forte na cidade. E o ano é um ano muito esportivo. São Bernardo está bem representado na Olimpíada? Está. Nós estamos representados com muitos bons atletas, técnicos e equipamentos. Legal. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel. Isso é muito bom. Presidente, ainda sobre as decisões desse segundo semestre, Mauá e São Caetano são câmaras municipais onde já há decisão de que não haverá reajuste nos salários na definição dos valores para a próxima legislatura. São Bernardo ainda não definiu esse assunto. O que vem por aí? Qual é o seu posicionamento e o que vai ser defendido? Nós temos até a última sessão antes da eleição, porque nós temos que fixar. Isso. Nós temos que legislar sobre o assunto. Nós não podemos fazer de conta, quer dizer, deixa para lá, não pode. Nós temos que legislar sobre o assunto até a última sessão, antes do dia 2 de outubro. Nem que seja para dizer que não vai ter aumento. Nem que seja para dizer que não teremos aumento. Entendi. Certo? Agora, que nós tiramos entre os vereadores, vamos discutir isso lá no mês de setembro. Porque nós temos convenção pela frente, tem temas polêmicos pela frente, e nós vamos discutir isso só em setembro. Eu coloco em prática aquilo que os vereadores querem, não é a vontade do presidente. Falei, então tá bom, então nós vamos deixar isso para setembro, mas eu pedi, espero que todos tenham juízo, que esse debate não saia da cabeça de um vereador, mas que saia do coletivo. Lá em setembro nós vamos voltar a debater esse assunto, lá na segunda quinzena de setembro. Porque tem vereador que estava achando que não era nem para tocar no assunto. Nós não podemos deixar isso para lá. Nós temos que legislar, nem que for para dizer,
será o mesmo salário, porque a próxima legislatura depende daquilo que vamos fazer agora. Muito bem. Presidente José Luiz Ferrarese, foi um grande prazer recebê-lo aqui no RDTV. Parabéns pelo trabalho. Fique à vontade para dar o seu último recado aqui a quem nos acompanha pela internet e nas redes sociais. Eu que agradeço, Anderson. É muito bom estar sempre dialogando com você, alguém que tem o domínio, o panorama, o mapa político aqui do grande ABC. Estamos lá na presidência, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado muito grande, para a parte pessoal, para a parte política. É óbvio, eu espero que haja um reconhecimento da gestão que fizemos, tanto na Secretaria de Esportes e agora como presidente. E como vocês chegam em todos os lares lá da nossa grande São Bernardo, um abraço aí ao povo de São Bernardo. É isso. Muito bem, muito obrigado a todos que nos assistem. Vocês podem acompanhar outros vídeos acessando reporterdiario.com.br. A gente se encontra por aí, no YouTube, nas redes sociais também. Um abraço, até a próxima.